Fomos testemunhas de Jeová. Quando eu estava lá dentro, que eu fui pesquisando a fundo, né? Até então eu estava bitoladinha total. Mas quando eu fui, chegou 2019 que veio a pandemia e, e eu assistia muito vídeo sobre as picadas, né? E aí quando eu disse que eu não ia tomar, né? E expliquei para minha instrutora e era uma ordem que eles tinham dado, assim como deram a ordem da gente não mais sair para pregar, né? Por causa da pandemia. Menino, aquilo ali para descer para mim, achei muito estranho, sabe? E aí eu achei o cúmulo do absurdo eles não permitirem que eu entrasse no Salão do Reino. Eu queria assistir reunião presencial, podia ir assistir, mas como eu não tinha tomado as doses, eles disseram que eu não poderia ir para o Salão do Reino, né? Porque já estavam percebendo que eu poderia acordar as pessoas com relação a essas picadas. Assim como eu estava tentando despertar a minha instrutora, né? E ela até foi perseguida pelas irmãzinhas dela carnal, que são pioneiras também, né? E são bitoladas demais. Pra você ver como a cegueira espiritual desse povo é grande. Perseguiram ela, chamaram ela de bolsonarista, deram pressão braba, né? Já estavam fechando a cara pro meu lado, me evitando, por eu não ter obedecido lá os dez que eles obedecem assim cegamente, né? E engraçado, aponta o dedo para as religiões, que elas seguem seus líderes e eles fazem a mesma coisa, né? Só que não se dão conta. E aí me proibiram de entrar no salão. Foi quando eu fui acordando, porque eu achei aquilo ali o cúmulo do absurdo. Mas aí Jesus quando chama a gente, você não tem como fugir, né? Quando Jesus te chama da escuridão para a luz. Aí aquilo ali foi me dando uma agonia, eu me senti sufocada, eu me senti triste, eu me senti, olha tudo, sabe? Uma idiota que fui enganada por tantos anos, desde criança, né? Porque a gente que tá ali dentro, a gente tem a percepção de que você tá no caminho certo, que essa religião é a verdadeira, mas quando você descobre por você mesmo o que é aquilo ali, nossa, parece assim, para mim faltou o chão, para mim faltou o fôlego, para mim foi assim muito triste mesmo, muito triste mesmo. Eu fiquei assim, eu quase entro em depressão, chorei demais, chorei demais. Nos canais que eu ia para criticar, defender essa fé, entre aspas, essa religião, né? Eu ia lá sabe, com todo o fervor, defendia, raciocinava, né? Xingava e era mal educada, né? Em vários canais eu entrei e depois, quando eu descobri a verdade, né? Hoje eu tenho vergonha de ter feito isso, né? Mas infelizmente é isso que a gente faz quando a gente tá cegado pelo diabo, né? Quando a gente tá lá dentro. E aí depois veio a visita amorosa de pastoreio, né? O nome das duas peças que veio fizeram online, né? Começaram lendo um texto de Lucas, que fala sobre o ladrão entrar no cercado lá para roubar a ovelha, entrar e matar e roubar, igual o diabo do Satanás, né? E eu pensei comigo, vai que marmota é essa que estão lendo esse texto para mim, porque será que eu não me lembro de ter aprontado nada, né? Aí foi que depois eu perguntei, irmão, tu tá me acusando de ter roubado alguma coisa? Aí foi, não, irmã, imagina. E primeiro eles amaciam a carne, né? Primeiro eles elogiam, aquela rasgação de seda, ai, a irmã é dedicada, a irmã é isso, é aquilo e tal, né? Aí depois aqui vem as cacetadas, né?
Aí eu perguntei, irmão, tá me acusando de ter roubado alguma coisa? Aí ele, não, irmã, isso aqui é uma visita de pastoreio, é uma coisa amorosa e não sei o quê. Mas não, porque tu tá lendo esse texto aí pra mim, tô querendo entender a dinâmica dele aí, sabe? Aí eles foi e deixaram bem claro que queria que eu tivesse me vacinado, que eu tinha que obedecer os vai cagão lá, né? E aí eu disse assim, não, eu assisti vídeos, né, sobre essas coisas, não faz bem para a saúde, eu não vou. Se o meu filho quiser ir lá no meu lugar, tomar todas as doses para obedecer plenamente, pode ir à vontade, mas eu não vou tomar. A minha posição é essa, a minha opinião é essa, não vou mudar. Aí, resultado, desassociação, né? Só que como eu já estava com a mente bem aberta e estava participando de um grupo de meninas que são acordadas, né? Elas me incentivaram a não ir para essa visita de essa comissão judiativa, porque eles iam me massacrar, né? É o de sempre, né? Aí ficaram ligando, insistindo, né? E aí a minha preocupação era a minha sogra. A minha preocupação era a minha sogra, porque eu fiquei pensando assim, ainda fiquei assim, assistindo reunião, ligava o Zoom, mas não assistia, né? Mas estava ali para dizer, mais por causa da minha sogra. Mas quando você é sincero, assim, que você descobre a verdade sobre essa religião, tem pessoas que aguentam, suportam, né? Como os primos. Mas tem pessoas que, assim que nem eu, não aguenta, tá empurrando isso aí com a barriga não, sabe? Então, como chegou nesse ponto deles dizer que iam me desassociar, né? Por eu não ter obedecido lá o Orlindeco, então eu pensei comigo, gente, eu vou ter que ter forças, eu vou ter que... Porque enquanto não sai o anúncio, a minha sogra tá me recebendo. Mas quando sair, eu acredito que as catirobas lá vai fazer de tudo para fazer a cabeça dela, né? Para mudar o pensamento dela, né? Então, quando saiu o anúncio da minha desassociação, né? Aí foi complicado. Gente do céu. Quando eu fui visitar ela, a gente eu estava tendo alguns problemas com alguns familiares da parte dele. Então parece que o diabo quando não vem manda o secretário. Veio tudo assim, juntou uma coisa com a outra, sabe? Então ela foi e me expulsou da casa dela. Me expulsou da casa dela, né? Mandou eu ir embora, né? Não disse assim com essas palavras, mas pelo tratamento assim que ela deu, que não é costumeiro dela, né? Ela disse que deixou bem claro que não queria mais eu ali, né? E tinha uma pessoa que estava vendo isso que aconteceu, né? E essa pessoa estava sempre vendo, né? Que essa pessoa que cuida dela lá estava vendo o jeito que ela estava me tratando, né? E aí ela foi e estava conversando também com a filha dela. A gente... a pressão foi tanta, pra você ter noção. Eu chorava lá na casa da minha cunhada. Eu chorava assim, sabe? E a minha cunhada chorava junto, porque eu tinha falado pra ela, né? E aí a minha cunhada foi falar com a mãe dela, né? Foi dizer que não achava isso justo, que ela estava fazendo comigo, né? Isso não era religião, não é normal de uma religião que é para ensinar o amor ao próximo e estava fazendo isso, né? Isso não era normal. E aos poucos foi ajudando ela a ver que essa não é a maneira correta de tratar as pessoas, né? Aí, antes de eu ser desassociada, eu já estava tentando conversar com ela, mostrar assim aos poucos que Jesus e Jeová ele não se agradava disso. Isso não era maneira correta, né?
Mas ela até então ela estava concordando. Não, minha filha, tudo bem, você pode vir aqui, não tem problema não, tal, né? Mas aí eu fui notando que à medida que cada vez que as irmãzinhas amorosas iam lá na casa dela, né? Ajudar ela a fazer pregação, elas ficavam atrás de se informar, né? E para poder saber como é que estava a nossa relação, para poder incentivar ela a não me receber em casa, né? Aí foi até que saiu o anúncio, ela tomou essa atitude, porque até então ela estava indecisa, ou ela estava achando que podia ficar assim. Não, quando a minha nora vier aqui, eu trato ela bem, normal, né? Mas quando as irmãs queridas estiver aqui, aí eu finjo que estou seguindo, né, o que elas disseram, né, o que elas mandaram. Aí foi, eu até que chegou o anúncio da desassociação e elas deram pressão nela lá, na minha sogra, né, para ela tomar uma posição. E aí ela foi e fez isso, né, comigo, na frente do filho dela, né. E eu chorando, chorava e dizia, meu amor, não faça isso, isso é atitude de fariseu. Os fariseus foi que expulsou Jesus, sabe? Não faça isso não. Mas ela estava irredutível. Mas que nem diz aquele ditado, há males que vêm para o bem. Isso não fez bem para ela, sabe? A gente passou um bom tempo sem ir lá. O meu esposo não queria mais ir lá visitar ela por causa disso, que ele achou aquela cena absurda, o cúmulo do absurdo, sabe? A sogra maltratar a nora por causa que os outros estavam mandando, né? Então a gente passou um bom tempo sem ir lá e ela ficou assim, amuada, sem querer comer, triste, né, pelos cantos, porque só tem ele de filho, né? Eu nunca fiz mal para ela. Sempre tratei ela bem, mesmo saindo de lá, eu sempre deixei bem claro, né, que eu não precisava de religião nenhuma para tratar minha sogra bem, né, para ser uma boa pessoa. E até então ela concordava, mas quando se deu o anúncio, né, e as irmãzinha querida ia lá, dar pressão nela, então ela se viu acuada, se viu obrigada a tomar essa decisão, né, e a gente teve que passar por esse processo, né, de deixar ela lá quietinha no canto dela, que no tempo devido a gente retornava, né. Então, quando eu ia lá na minha cunhada, eu ficava na casa da minha cunhada, né, que são 2 casas, e a gente ficava lá conversando e eu decidi, não vou atrás não, eu vou embora, né, não vou ficar. Mas, gente, era um sofrimento tão grande, eu chorava tanto sentindo falta dela, né, e aí a minha cunhada via isso e conversava sempre com a mãe dela, né, tentando fazer ela usar o raciocínio, ver que isso não era normal, né. Aí passou-se o tempo e o esposo triste por causa da atitude da mãe, né? Inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, faça a sua parte para ajudar outros.